Você já estudou alguma coisa e esqueceu dela? Você já aprendeu aquele conteúdo difícil de matemática e não conseguiu mais lembrar depois? Eu vou estar explicando para você nesse vídeo por que isso acontece e como você soluciona. E aí, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência. Eu sou o professor Eduardo e eu tenho recebido aí muitos comentários, muitas pessoas têm vindo me perguntar algumas dicas a respeito daquele fenômeno que acontece com muitas pessoas. Não importa a idade, não importa o que ela estuda, não importa o quanto que ela já estudou. Lógico que as pessoas aí que já estudaram mais, elas têm mais experiência em como resolver isso, mas é aquele fenômeno do esquecimento. As pessoas vão lá, estudam sobre alguma coisa muito importante, mas depois de um tempo não conseguem mais lembrar, não sabem mais, por exemplo, como que resolve uma equação de primeiro grau, não sabem como que encontra as raízes de uma equação de segundo grau, ou, por exemplo, aprender uma frase, aprender uma palavra de inglês e já não se recorda mais sobre a pronúncia, já não se recorda mais o significado daquela palavra, entre tantos outros conteúdos. Muitas pessoas têm muita dificuldade com isso. Então não importa a sua idade, não importa o quanto você já estudou, como eu já destaquei, pessoas que já estudaram muito conseguem solucionar isso com mais facilidade. Mas qual que é o ponto interessante? Por que isso acontece? Por que essas coisas acontecem? Por que você não adquire um conhecimento e depois não esquece mais? Isso é o fenômeno do esquecimento. E tem aí alguns motivos que você pode estar solucionando para que isso não aconteça. Lógico, antes de começar a falar sobre esses motivos e como você pode solucionar, obviamente tem pessoas aí que têm alguns problemas, às vezes até problemas de saúde, que não tem tanta facilidade de guardar essas informações, tem aí alguma dificuldade com concentração, então também tem essas pessoas. Mas falando apenas das pessoas que não têm esses problemas e que apenas esquecem, você pode estar resolvendo com 3 pontos que com certeza vão te ajudar muito. Então eu vou falar sobre eles a partir de agora. O primeiro ponto que muitas pessoas, principalmente o pessoal aí que ainda não entrou na faculdade, o pessoal que está entrando agora, está saindo do ensino médio, é a questão de decoreba. Muitas pessoas aí estudam através de decoreba. O que quer dizer decoreba? Pegam alguma informação e tentam decorar, ao invés de entender, ao invés de estudar mais aprofundadamente. Então essa questão aí de você estudar de maneira superficial, de você não buscar conhecimentos mais aprofundados, isso pode estar te prejudicando consideravelmente em você conseguir reter o conhecimento. Se você não entende aprofundado, se você não entende os porquês, por exemplo, você descobre como solucionar uma equação de primeiro grau, mas você não sabe por que é solucionado daquela forma, você não sabe qual que é o contexto para a gente encontrar as raízes de uma equação, por que tem que ser igualado a zero, por que quando a gente encontra as raízes, a gente iguala a zero para solucionar a equação. Entender esses pontos, entender essas questões é muito importante, porque se você tem um conhecimento mais aprofundado, se você adquire um conhecimento mais a fundo a respeito daquele ponto, daquele tema, você consegue armazenar mais informações. E se no seu cérebro você armazena mais informações a respeito daquele tema, assim quando você necessitar de alguma informação daquele tema, você não vai necessariamente logo de primeira saber exatamente aquilo, mas como você tem pelo menos um pouco de conhecimento, você consegue fazendo associações e você vai conseguindo ir mais a fundo na sua mente, você vai conseguir ir mais a fundo no seu conhecimento para daí chegar onde você precisa. Então entender mais a fundo um tema, um tópico é muito importante. Então essa questão aí de muitas pessoas estudarem por decoreba é errado. É muito importante que você estude com mais detalhes. E quando eu falar estudar com mais detalhes, eu não estou falando assim, você passar dias e dias e dias estudando um único tópico. Não, eu estou falando para você destinar um pouco mais de tempo para você entender um pouco mais sobre a teoria. Por exemplo, você dedicava aí 2 horas ou 1 hora para estudar sobre a teoria de equações. Que tal você pegar e estudar, por exemplo, 3 horas sobre a teoria de equações, 2 horas sobre a teoria de equações? Por mais que não pareça muito mais tempo, já é um bom tempo a mais para que você entenda os conceitos básicos, para que você entenda as teorias básicas e assim possa estar aplicando esses conhecimentos futuramente e não esquecer com tanta facilidade, não esquecer com tanta facilidade. E se você não esquece com tanta facilidade,
futuramente, quando você precisar ir numa prova, quando você precisar em algum momento da sua vida, você vai conseguir utilizar esse conhecimento, porque você estudou com mais tempo e mais dedicação. Então essa questão da decoreba é muito importante. O segundo problema que muitas pessoas aí têm, e é por meio de preguiça na maioria das vezes, é exercitar pouco ou não exercitar um exercício. Pensa comigo, você vai lá, aprendeu inglês, aprendeu a falar uma palavra em inglês. Se você não exercitar, você logo vai esquecer. Por exemplo, se você aprendeu a resolver equações de primeiro grau, vou falar sobre isso porque é um tema mais palpável que muitas pessoas conseguem entender. Então você aprendeu aí sobre equações de primeiro grau. Se você não exercitar os mais variados tipos de exercícios diferentes, se você não colocar em aplicações, se você não colocar em contextos, você vai ter dificuldades para conseguir memorizar as equações de primeiro grau. Você vai ter entendido aquilo no momento, mas depois aí de umas 3, 4, 5 horas ou até no outro dia, você já não lembra mais direito como é que faz. Então, por isso, você exercitar é muito importante. Você vai lá, pega, faz uns 10 exercícios, faz 20 exercícios, faz 10 exercícios hoje, 10 exercícios amanhã, aplica esses conhecimentos. No caso do inglês, repete aquela palavra várias vezes, repete hoje, repete amanhã. Você estar exercitando, você está colocando essa informação mais vezes no seu cérebro e assim ele não vai esquecer tão fácil. Então essa questão de exercitar para memorizar é muito importante que você esteja fazendo isso, principalmente aí nas questões das matérias de exatas. É muito importante que você esteja exercitando, tanto nos exercícios de física, nos exercícios de matemática, nos exercícios de química, biologia, todas as disciplinas. Obviamente não é apenas com exatas, como eu já destaquei, a questão das línguas estrangeiras também é muito importante que você esteja exercitando. A gente pode inclusive fazer uma analogia com o músculo. Se você quer que o músculo cresça, você pode exercitar apenas uma vez e ele vai crescer? Não vai. O seu conhecimento, para que ele cresça e para que ele seja fixado na sua mente, é necessário que você exercite muito. E por isso é muito importante então que você faça os exercícios para que você consiga memorar com mais facilidade e obviamente memorizar por mais tempo. E a última questão aí que muitas pessoas também não fazem é não revisar. Gente, revisar é fundamental, para não dizer que é a coisa mais importante. Revisar está meio que junto com os exercícios. Obviamente você pode revisar fazendo exercícios, depois aí de um tempo você pode estar revisando. Só que o revisar não é a mesma coisa justamente apenas como fazer exercício, porque revisar você pode fazer uma revisão aí depois de 2 semanas, depois de 3 semanas, depois de 1 semana. Então a revisão ela é muito importante porque ela é depois de um determinado período. Quando você está quase entrando no ponto de esquecimento ou quando você está entrando na curva do decaimento do esquecimento, você vai lá e revisa e você lembra do conteúdo. Eu aconselho vocês, na verdade eu vou estar colocando aí na tela a curva do esquecimento. Do primeiro para o segundo dia ela é muito pequena, mas conforme vai passando o tempo, se você não revisa, o teu esquecimento ele aumenta muito e você já não lembra de quase nada. Então se você faz aí revisões, por exemplo, você estudou hoje e você faz uma revisão depois de 2 dias, beleza, você já lembra. Daí depois a terceira revisão você faz depois de 1 semana. Daí a quarta revisão você faz aí depois de 1 mês. Se você faz isso, vai ser muito mais fácil para você armazenar esse conhecimento e não esquecer ele. Tem muitas pessoas que fazem isso, inclusive utilizam desse método, utilizam dessa ideia da curva de esquecimento para conseguir aprender idiomas. Porque se você, por exemplo, aprendeu uma determinada frase, daí você falou essa frase hoje, daí você fala ela amanhã, daí depois você fala ela depois de 3 dias, daí depois você fala ela depois de 1 semana, daí depois de 2 semanas e assim vai indo, você não vai esquecer, porque você vai estar constantemente revisando e assim o seu conhecimento, a sua curva de esquecimento, ela vai diminuir muito. Ela não vai acontecer, porque você vai estar frequentemente fazendo uma revisão e exercitando esse conteúdo, exercitando isso que você quer armazenar o conhecimento, isso que você quer aprender. Então, por isso, essa questão de memorizar, exercitar, elas andam juntos e elas são muito importantes, assim como, obviamente, a decoreba. Mas essa questão de revisar e exercitar é muito importante. Então, se você não quer esquecer um conteúdo, faça isso que eu tenho certeza que você não vai esquecer. Então é isso, gurizada. Eu tentei fazer esse vídeo aqui bem curto para que ele não fique tão extenso e vocês consigam estar entendendo isso de uma maneira bem objetiva. Esses são os 3 principais pontos que fazem você esquecer um conteúdo e se você estiver corrigindo eles, assim como eu destaquei nesse vídeo,
com certeza absoluta você não vai esquecer. Então não fica apenas na decoreba, tenta entender aí mais aprofundado os seus tópicos, aquilo que você quer estudar. Então exercite bastante e revise bastante. Quanto mais você fizer isso, menos você vai esquecer e futuramente, quando você precisar desse conhecimento, obviamente você vai estar com ele na sua mente e você vai conseguir aplicar. Então é isso, gurizada. Qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui embaixo nos comentários que eu sempre respondo todo mundo. Não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso ajuda muito e faz o canal crescer cada vez mais. E é claro, siga nossa página lá no Instagram, o @ensino de potência. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, um grande abraço, valeu e até a próxima.